Que bom ter a sua companhia novamente aqui no Liturgia e Vida. A gente continua, né, respirando esse tempo especial da Páscoa. Olá, sim, é uma alegria partilhar essa caminhada. E hoje, as leituras nos trazem um tema muito central: a nossa pertença a Cristo. Isso mesmo. Como é que essa pertença nos define e como ela, tipo, sustenta a nossa oração e até a nossa busca por segurança no dia a dia. Exatamente. Vamos então mergulhar um pouco nessas leituras para ver como a palavra ilumina essa nossa jornada. Ótimo. Começando lá pelos Atos dos Apóstolos, tem uma passagem bem interessante sobre Antioquia, né? Tem sim, é um relato de como, depois daquela dispersão por causa da perseguição, a Boa Nova começou a ser anunciada não só aos judeus, mas também aos gregos, aos gentios ali em Antioquia. E é nesse contexto que algo muito significativo acontece, certo? Exato. O texto diz: foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha que forte isso. É mesmo. E o curioso é que não foram eles que se deram esse nome, né? Veio de fora. Pois é. Isso sugere que a identidade deles, a ligação com Cristo, era tão evidente nas suas vidas, nas suas atitudes, que as pessoas ao redor perceberam: esses aí são de Cristo. Faz a gente pensar, né? O que significa ser cristão hoje? É só um rótulo, uma tradição familiar? Ou é algo que transparece no nosso jeito de viver? Boa pergunta. Será que as pessoas nos reconhecem pelo amor, pela nossa opção pelos mais esquecidos, pela esperança que a gente carrega? Ou seja, por aquilo que realmente revela a quem a gente pertence? Talvez um bom exercício para a semana seja justamente esse. Parar um pouco e pensar como a minha vida está testemunhando Cristo. Quem sabe escolher uma característica dele, tipo a compaixão, e tentar viver isso mais concretamente. Uma ótima sugestão. Passando agora para o Salmo 86, o tom muda um pouco. A gente entra numa oração mais íntima, né? Sim, é a voz de alguém que se reconhece pequeno, necessitado. Diz logo no início: Inclina, Senhor, teu ouvido e escuta-me, porque sou pobre e infeliz. Mas essa pobreza não é desespero, sabe? Logo em seguida, ele afirma a sua relação com Deus. Sou teu amigo, sou teu servo. É uma humildade cheia de confiança. Quer dizer, a confiança para rezar não vem do que a gente tem ou faz, mas da bondade de Deus, que o Salmo diz que é bom e clemente. Isso. É o contrário daquela mentalidade de autossuficiência que muitas vezes domina, né? Reconhecer a nossa pequenez diante de Deus não é humilhante. Pelo contrário, é libertador. Abre espaço para a graça dele agir. É verdade. A gente poderia talvez tentar reservar um momentinho cada dia para essa oração do pobre, sabe? Apresentar a Deus nossas limitações, nossas necessidades reais, sem filtro. E confiar na misericórdia dele, né? Agradecendo também por esse amor que não depende do nosso desempenho. Com certeza. E aí, chegamos no Evangelho de João, capítulo 10. Jesus está no templo durante a festa da dedicação. Sim, e o pessoal ali pressiona ele, né? Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Querem uma resposta direta. Mas a resposta de Jesus, como sempre, vai mais fundo. Ele não dá só uma definição, ele fala de relação. Exatamente. Ele retoma a imagem do bom pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O foco é nesse conhecimento mútuo, nessa escuta atenta, nesse seguir confiante. Não é só acreditar numa doutrina, é pertencer a alguém, é estar numa relação viva. Isso. E é dessa relação que brota a segurança mais profunda. Jesus afirma com toda clareza: eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Que promessa forte! No mundo que busca tanta segurança em coisas que falham, ouvir isso? Pois é, a segurança verdadeira, segundo Jesus, não está nas circunstâncias externas, mas nessa pertença, nesse cuidado do pastor. Mesmo quando a gente passa por dificuldades, por vales escuros, essa mão nos segura, É uma segurança que dá coragem, né? sem dúvida. Talvez a gente pudesse identificar uma situação que nos traz insegurança essa semana e levar isso conscientemente para essa relação com o bom pastor. Repetir no coração: o Senhor é meu pastor. E enfrentar essa situação com a força que vem dessa fé, dessa confiança. Isso mesmo.
Então, recapitulando um pouco nossa conversa, as leituras de hoje nos convidam a viver uma identidade cristã que seja visível, autêntica, Isso, a cultivar uma oração humilde, que reconhece a nossa necessidade, mas confia totalmente na bondade de Deus, e a encontrar a nossa segurança mais real nessa relação pessoal com Cristo ressuscitado, o nosso bom pastor. exato. Que a gente possa então viver esta semana buscando testemunhar essa pertença a Cristo nos nossos ambientes, com gestos concretos, por menores que sejam, sabendo que essa segurança no pastor nos dá esperança para seguir em frente. Fica aqui talvez uma última provocação para a nossa reflexão pessoal. Como é que essa certeza de estarmos seguros nas mãos do pastor pode nos tornar mais livres e corajosos para amar e servir? Especialmente onde há mais medo, mais divisão. Uma pergunta para levar no coração. Bom, a gente agradece muito a sua escuta e companhia nesta reflexão. Se você gostou, deixe seu curtir aqui no vídeo e se alguma palavra tocou mais forte ou se você pensou numa forma de colocá-la em prática, partilha com a gente nos comentários. Isso, vamos conversando. Fiquem todos com Deus, muita paz e até a próxima. Até lá!